Olá, boa tarde. Meu nome é Adinaline Teles, sou da turma 77 e hoje vou fazer aqui uma apresentação dentro da temática do eixo 3, que são as práticas pedagógicas e a mediação do professor. E o texto escolhido foi A Criança em Seu Meio, contribuição de Vygotsky ao desenvolvimento da criança e à sua educação. Vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos pretos, lisos, compridos, olhos pretos e estou usando uma blusa preta também. Então, o título da minha apresentação é A Criança em Contexto, as contribuições de Vygotsky para as práticas pedagógicas e a mediação docente. Para iniciar, trago o conceito de meio em Vygotsky, que traz aí duas acepções, o meio ambiente físico e o meio psíquico, que é o meio cultural, onde o ser humano está inserido. Vygotsky também traz nesse texto um conceito de pedologia, que não estuda o meio em si, né, como a antropologia, a sociologia, mas a pedologia ela busca compreender o papel e a influência do meio no desenvolvimento da criança. E isso levanta aí um paradoxo, né? Como é que essa pedologia pode entender o papel do meio sem saber o que ele é? Então, esse texto ele vai trazer explicações sobre essa questão. Vygotsky traz aí duas formas de tratamento desse meio. A primeira delas é o meio em si, né, que considera o meio como uma realidade objetiva, como um conjunto de elementos naturais. E a segunda forma de tratamento desse meio é a forma onde Vygotsky traz o seu foco, que é um meio que age e interfere especificamente no desenvolvimento dos organismos humanos. Ele é um meio que influencia o desenvolvimento. E aí, para o educador, surge aí uma dúvida se é realmente possível compreender a influência desse meio sem ter um conhecimento prévio das suas condições concretas, né, do meio. O meio é visto por Vygotsky como relativo e dinâmico. Vygotsky não parece seguir o conceito genérico de meio da sua época, né, que se atrelava apenas a condições externas fixas. Ele entende esse meio humano como dinâmico e em perpétua transformação. É uma transformação, uma relação interativa, né? Onde as mudanças em um produzem mudanças no outro. As mudanças no meio, elas produzem mudanças no ser humano que está ali se relacionando com esse meio. E aí nós temos regras fundamentais da relação da criança com o meio. Né? Essa abordagem ela é relativa e ela não é absoluta, ou seja, a influência do meio depende da própria dinâmica do desenvolvimento da criança em cada etapa. A criança ela modifica esse meio, mesmo quando o meio parece inalterado, né? Essa criança ela modifica, ela altera o papel e o significado dos elementos do meio. O meio se modifica para a criança a cada faixa etária. Então, a cada faixa etária, a criança ela vai perceber esse meio, ela vai significar esse meio de maneiras diferentes. E essa é uma visão dialética e de reciprocidade. Né? O meio ele não é uma condição estática e exterior. Ele é variável, ele é dinâmico, ele é um meio de alguém para alguém. E aí Vygotsky traz o conceito de vivência, né, que significa viver através de, ou seja, da experiência concreta, seja essa experiência real ou imaginária. Essa vivência, ela não é apenas a presença da realidade na consciência, mas ela é um trabalho mental de atribuição de significados
através da experiência, do meio que constitui a experiência. Então, Vygotsky, ele vê a vivência como uma unidade de análise. E essa vivência, ela integra aí alguns aspectos, né, que eu vou trazer aqui para vocês. Que aspectos são integrados indivisivelmente nessa vivência? O meio externo, que é aquilo que se vivencia, as particularidades da personalidade, ou seja, como eu vivencio, quais são os traços de caráter, quais são os traços constitutivos. E na vivência há uma união indivisível das particularidades, não há uma separação. Né? Então, existe essa união da personalidade e da situação, que é um mecanismo fundamental, né, dessa vivência, é a transformação da significação do mundo cultural em significação para a criança. Então, a criança vai interagir com esse meio, vai se desenvolver com esse meio e vai produzir uma significação para ela do que foi a convivência com esse meio. E em que isso pode estar relacionado com as práticas pedagógicas e a mediação do professor? Então, a prática pedagógica eficaz, ela exige que o professor interprete e compreenda a vivência da criança, o significado que a criança atribuiu aí às situações do meio. O professor, como mediador, ele deve ir além da análise do meio em si, de suas condições objetivas, ele precisa enxergar aí além. Então, é necessário que ele compreenda esse meio dinâmico, relativo, transformador e influenciado pela criança. Esse texto ele traz aí informações riquíssimas para profissionais tanto da área da educação como para a área de saúde, né, que atuam nesse desenvolvimento da criança. E aí trago exemplos de práticas pedagógicas e mediação do professor. 3 exemplos. O primeiro, evitar julgamentos genéricos. Esses conhecimentos científicos genéricos sobre o meio são de pouca utilidade. Então, essa mediação deve ser individualizada, considerando a fase de desenvolvimento e as particularidades da criança. Esse professor, como mediador, ele deve ter uma observação qualificada. Então, ele precisa conhecer as condições do meio da criança. Isso implica em uma observação atenta e contextualizada, buscando entender como a criança percebe e significa esse ambiente. E as intervenções desse professor como mediador, baseadas na vivência. Então, ele não deve focar apenas, né, nos elementos externos do meio. Ele precisa entender como a criança interpreta e dar significado a esses elementos. Então, crianças diferentes podem conviver no mesmo meio e trazerem aí significações diferentes para o que elas estão vivendo dentro desse meio. O exemplo prático que Vygotsky traz nesse texto é o de 3 crianças que conviviam com a mesma mãe, que tinha transtornos aí devido ao alcoolismo, e essa mãe, ela tinha um comportamento agressivo com essas 3 crianças. Então, esses 3 irmãos desenvolveram reações diferentes. O filho mais novo, ele desenvolve sintomas neuróticos de tipo defensivo. O filho do meio apresenta um estado atormentado entre amor e ódio por essa mãe. E o filho mais velho se compreende, né, se entende como um cuidador, como um protetor dos irmãos e cuidador da mãe. Ele entende a doença da mãe e age dessa forma como mediador aí de cuidado, né, de zelo com essa família. Então, qual é a implicação para a mediação do professor? Esse caso ele demonstra que não é o elemento do meio em si, mas o elemento interpretado pela vivência da criança que determina sua influência no desenvolvimento. Então, nós trazemos aí as ideias centrais, que é o meio, como um conceito dinâmico e relativo, e a vivência como uma unidade de análise. Então, a mensagem final que eu trago para os educadores é que, para uma prática pedagógica verdadeiramente eficaz e uma mediação significativa, o
professor deve ir além da mera constatação das condições objetivas do ambiente. Ele precisa entender como essa criança interpreta e atribui o significado às suas experiências com o meio. Muito obrigada!